realidade, tá? Então aqui, eu estou falando do monitoramento do fisco. E os países já vieram aqui, olharam e falaram, gostamos disso. E eles copiam o modelo brasileiro. Então quando vocês vão a uma palestra e os palestrantes falam, vamos ver o que tem no mundo, o mundo está vindo para cá olhar. Essa é a realidade, tá? Nota fiscal eletrônica, o Equador é igual a nós, menos a legislação. Também eles são inteligentes. Bom, mas tentaram implementar a nota, não conseguiram, aí a Receita Federal deu os fontes para eles. Agora eu estou falando para vocês o seguinte, cuidado, já que o fisco faz esse monitoramento, onde que pega na operação de vocês? A gente tem o SPED Brasil Club também, que é no WhatsApp. Então, tá pegando fogo, manda mensagem para a gente lá, a minha sócia Gislaine fica 24/7 atendendo esses chamados. E quando isso aconteceu, eu ficava lá. Bom, mas é assim, chegou lá nessa semana uma reclamação que ela fez a consulta no Sintegra, o cliente estava liberado e a hora que emitiu nota está denegada porque o cliente está inabilitado. Qual foi o erro dela? Quem responder ganha um Moleskine do SPED Brasil. Qual foi o erro dela? Ela consultou se integra, estava ok, emitiu a nota, mandou a nota para ser autorizado, deu inabilitado. Alguém sabe? Cadastro Nacional. É isso aí, é o CCC, Cadastro Centralizado de Contribuinte. Sintegra esquece. Mas ele manda para o Sintegra, ok. O Cadastro Centralizado de Contribuinte é dele, mano. Mateus. O que acontece? E dela também. Já está direto. Por que eles fizeram isso? Porque essa consulta é interestadual, é interna, é geral, é nacional. Tem alguns probleminhas. Lembra do Sintegra? Como que a gente fazia? Vou dar um exemplo. Operação venda e entrega futura. Quando a gente criou o jeito que eu falei em 2009, eu dava essa orientação. Cuidado quem faz venda e entrega futura. Coloque lá no seu contrato de venda. Eu não tenho hábito de fazer contrato. Tenha hábito. Porque você vendeu hoje, daqui 6 meses você vai emitir a nota de remessa porque o produto ficou pronto. E vai tributar PiscoFins, porque na entrega futura, quando o produto não tem estoque, o PiscoFins é na entrega e não no faturamento. Isso todo mundo sabe. E aí, quando você vai fazer a entrega, não consegue emitir a nota porque o cara está inabilitado por alguma bobagem lá de obrigação acessória. Só que você, de repente, tem um contrato de entrega de abastecimento, com multa contratual. Aí você dançou. Porque você não pode atrasar, não importa o motivo, a não ser que você tenha colocado o motivo. Nem todo mundo enxergou isso, tiveram problemas. E agora, então nessa época de 2009, a gente falava, olha, você vai fazer essa consulta no Sintegra, mensalmente eles atualizam. Na época era assim. Agora não. É online, gente. Aí eu vou perguntar para vocês, eu estou louco para que vocês entrem para o GEIPES. Então eu preciso fazer um cadastro na empresa de vocês para mandar uma proposta. É o Vani Camargo que emite essa proposta. Sabe quando que vocês vão renovar o meu cadastro? Quando? Daqui 1 ano. Imagina que eu sou um fornecedor de agrotóxicos e tenho um certificado do governo e vocês precisam acompanhar esse certificado e vocês não têm um monitoramento online da minha empresa ou desse certificado. O que vai acontecer? Eu estou continuando estou abastecendo vocês, estou vendendo, vocês estão recebendo, mas vocês não sabem que aquele meu certificado expirou, que eu não consegui renovar, ou dependia de uma CETESB que eu não consegui a renovação também, que vocês não fazem o monitoramento online do seu fornecedor. Ou do cliente que tem um regime especial que diz que tem uma redução, tem uma isenção. Dá um exemplo que aconteceu comigo. O cara falou assim, olha, eu estou comprando esse produto para Manaus, então o faturamento é para Manaus. Mas eu preciso que você faça uma remessa para Presidente Prudente, que lá eles vão dar uma tratativa na chapa, aquela chapa de aço para fazer tampinha de garrafa, em Manaus. Esquece.
O incentivo de Manaus é para produção em Manaus. Não pode sofrer beneficiamento no meio do caminho. E tem gente que faz isso. E perde o incentivo. Então tem que estar muito atento a isso. Agora, como o fisco tem online, vocês têm que pensar nisso. Eu tenho um cliente lá no Jeito que contratou uma empresa, uma startup no Paraná, para justamente, eu estava falando disso, ele falou, nós temos isso. Nós mapeamos, monitoramos o nosso fornecedor, que é de alimentos, tem na parte de agrobusiness, tem as granjas, aí eu já disse para mais ou menos que tipo de perfil que é, né? Então ele precisa monitorar os certificados das granjas, dos fornecedores. E a empresa faz esse monitoramento online, é uma startup. Tá? Levem isso para a empresa, discutam lá, porque isso é importante para o futuro, em função desse modelo aqui. Leandro, por favor. Agora a gente vai... vamos aqui na FD Reinf. É um tema que eu adoro. Qual que é? Esse aqui. Retenções. Eu falei hoje de manhã, hoje na primeira, e para a Reinf e retenções, gente, tem que ter uma área de recebimento focada nesse assunto. Esses temas aí não são brincadeira. Tem que ser muito bom para tratar todos esses temas sem dor de cabeça. Conhecer a empresa. Vou dar o primeiro gap dessa operação. O pessoal que trata essas notas tem acesso aos contratos? Então esse é o principal. Não, é do jurídico. Ninguém tem acesso. Caramba, o que é isso? Pelo amor de Deus, que mundo nós estamos? Então fique ligado nesse assunto, porque envolve esses impostos. E aquela história. A DIRF, gente, lá atrás, ou agora, ainda agora, é anual. Vai ser mensal. Essa é a DIRF, a transposição da DIRF. Você tinha um informe de rendimentos anual. Acabou. Aliás, não tem informe de rendimentos, tá? Cobrei com o fisco falou, se virem, isso é problema de vocês. Criem um modelo, porque você vai precisar homologar isso aqui. Pedimos também a manifestação da DIRF, tá? Porque tem esse problema, né? Eu fiquei na Malha Fina um tempinho, porque eu prestei uma palestra, fiz uma palestra lá no CRC da Paraíba. E a restituição não vinha. Aí vem aquela declaração falando qual é o problema, né? O CRC da Paraíba não entregou a DIRF. Jesus Cristo. Aí eu liguei pro contador, pro Cabra. Companheiro, eu tô na Malha Fina. Ah, é? Por quê? Porque você não entregou a DIRF. Ih, rapaz, é mesmo. Na hora ele falou. Vocês acreditam? CRC da Paraíba. Eu não sei se vocês sabem como funciona, né? O CFC, Conselho Federal de Contabilidade, libera a grana e aí as unidades CRCs dos estados contratam os palestrantes e fazem um pagamento. Mas tem que pegar DIRF. Você está vendo? Dá um enter. Só um enter para ir para a tela seguinte. Isso. Aí nós temos esse modelo, esse cidadão aí, o R4010, pessoas físicas, cuidado com ele. Os beneficiários devem ser devidamente cadastrados. Lembrem, né? A gente está falando da DIRF retenções de pessoas físicas. São operações distintas de nota fiscal, devem ser mapeadas as operações, isso é o mais difícil, tá? E eu vou dar um exemplo para vocês. Fui numa empresa, também em Brasília. Brasília campeã de cases. E aí eu perguntei, tem autônomo na empresa? Quando vocês contratam? Não, a política da companhia não pode contratar autônomo. Beleza. Vamos lá na fundação. Agora? Vamos na fundação, pede um relatório lá da fundação. Tem um monte de pesquisador, um monte de professor autônomo. E esses aqui? Rapaz! Porque lá tem muito cearense, né? Rapaz! Macho! Eu não sabia disso. Aí o presidente eu estava falando com o presidente da empresa. Aí trouxe lá e falou, mas a gente precisa de um pesquisador, como é que faz? Licitação, o governador não autoriza, tá bom.
engraçado que a empresa de economia mista, o governador é o dono da empresa praticamente, né? Aí, o salário do funcionalismo é dia 25. Mas ao mesmo tempo tinha que pagar o ICMS. A empresa agora também tem que pagar. Aí ele falava, não, posterga o vencimento do ICMS para pagar o salário. Assim ele fazia. E cuidado com essa malha fina braba aqui, né? Vamos para a próxima, Leandro. Só um enter aí. A nossa campeã, a 4020. Essa campeã. Aí durante o projeto piloto eu posso falar, porque era público, foi pública essa questão, a Petrobras reclamou que faz 5.000 DARFs. O físico falou, por quê? Porque eu tenho que fazer um CNPJ. Aí você vai fazer um só agora. Não vai ter mais essa história de 5.000. Ah, mas como eu tenho detalhe? É problema seu. Eu sei porque está detalhado em todas as operações que você está informando na DIV. Ah, mas assim dá trabalho para a gente. É problema seu, não é meu. O físico fala desse jeito. Mas é engraçado, né? Porque a gente falava assim que o físico nunca ia calcular nota para as empresas. Segura essa informação. Bom, aqui vocês estão careca de saber, tem lá a tabelinha com os códigos de serviço, todos aqueles que eu citei. Surgiram um trabalho, vocês já estão no projeto, eu tenho certeza disso, né? Porque isso aqui vai virar e vai virar pesado. Vai ter a DIF concomitante em 2022, só lá em 2023 para entregar em 2024 que morre tudo. Mas aí lembrem, vai ser mensal. E qual é o problema disso mensal? Vocês já ouviram falar no projeto Confia? Confia conformidade cooperativa da Receita. Eles fizeram até uma licitação, uma consulta pública, aí mudaram um pouco o rumo e definiram o Confia, onde, resumindo, vai ser igual nos conformes, só que um pouco mais... eles estão chamando as empresas estão participando, vai ser mais discutido com as empresas, diferente com os conformes que foi a Fossex. Porém, vai ter nota. Nota A, B, A+, B, C, D e E. Não, só C, não vai ter D e E. E também, ou, lá no, não sei se vocês sabem, no Piauí, não é nota A, é nota Opala, porque a pedra do Piauí é a pedra Opala que tem no Piauí e na Austrália. E também, como no Ceará, que é a jangada, lá no Arretado, a Pai d'Égua, que é a jangada, né? Pois bem, aqui a gente vai ter as notas. E conforme o volume de retificações, você perde nota, né? E esse aqui é um indicador forte. A gente tem um cliente lá no comitê que teve que, no início do E-Social, teve que corrigir a DCTF 12 vezes. Em um mês. Nossa, ainda bem que não entrou o projeto de conformidade da Receita. Então tem que ficar atento a essas retificações, ou nas entregas, a qualidade da informação que vai chegar. A gente pediu também as informações das notas, né? Lembra aquelas notas que vai ter nota fiscal nacional, padrão nacional, e vai ter as notas de serviços que a gente já trata hoje. E a gente queria a informação das notas das DIRFs dos fornecedores, porque aí eu tenho a informação exata, né? O que o cara prestou de informação eu tenho no meu, porque pode ser que eu preste informação de algo que o fisco não tem, porque ele não prestou, como o CRC da Paraíba, mas não vai chegar essa informação por enquanto. A nossa contraprova, né? Mais um enter, por favor. Eu já tirei. Tá bom, vamos voltar lá no fluxo. Só dá um retorno aí. Isso, agora clica lá no link. Isso. Eu falei para vocês sobre... eu disse para vocês que o fisco jamais calcularia nota para as empresas. Mas eu queria saber quem é do varejo aqui. Um só, dois, três, quatro. Tá bom. Deixa eu só... Ô, dona Vânia, está controlando o horário aí? Tem quanto tempo? Tá ótimo. O que acontece? Eu tenho os projetos dos conformes do fisco, tenho o projeto de conformidade
Piauí e Ceará, que eu acabei de falar. E tem um projeto, está no meio dessas apresentações, mas eu vou falar para vocês. Assim, agora há pouco, eles estavam falando de tax determination, o imposto, calcular o imposto para as empresas. Tem um projeto no Rio Grande do Sul, que é assim, você vai mandar um XML para o fisco autorizar, certo? Hoje já fazem isso. Esse projeto está gerando um XML, já tem a especificação inclusive, que você vai mandar um XML para esse ambiente e o fisco vai calcular o imposto para vocês. Olha como o fisco é bom, gente. E aí ele vai te retornar se está certo, se não está certo. E aí você tem a tratativa interna. Erramos o cálculo. Ou não, está ok, compliance. E aí você pode mandar a nota. O que vai acontecer com esses produtos de conformidade? Esses tax determination, tax analyze, ou sei lá o quê. Vocês vão confiar no do fisco ou no dessas empresas? Vocês vão acatar o que o fisco está calculando? É isso que eu estou falando. Né? Pode ser que não bata com o público de vocês. Pode ser que o fisco erre. Vocês sabiam que o fisco erra? Segunda-feira passada, o setor farmacêutico não conseguiu homologar nota. Porque eles esqueceram de atualizar o layout, o sistema deles, para permitir o código Anvisa com 11 posições. Aí me ligou um monte de farmacêutico, que nem é meu cliente, mas sabe que existe um tal de Jorge Campos, para ver o que eu faria. Tudo bem, né? Que eu tenho também clientes, e aí eu falei, olha, sinto muito, mas o problema é com o fisco. Já acionamos o encate, inclusive, eles estão correndo atrás e avisando o Estado que o Estado não sabia, gente. Isso foi tratado lá atrás, não foi nem agora nessa nota. Então, o fisco erra. Ponto. A primeira devolutiva do fisco que não bateu o cálculo, você vai no seu fornecedor de cálculo. E aí vai ter um problema, né? Uma discussão para ver quem está certo. O que acontece é que muitas coisas, muitos erros das empresas, e o fisco avisa isso, cálculo de MVA. Não sei se vocês já pegaram isso. O que mais tem de erro, que ele autua, tá? Aliás, com relação ao autua, eu falei do nos conformes. Vocês sabem que já está chegando a autuação de nos conformes sem aviso, sem pré-aviso. Como sem pré-aviso? Vai lá no deck, já tem o auto lá pronto para você se divertir. Porque o que a gente está acostumado é o fisco chamar, mandar uma notificação, se posicionar em relação a uma divergência, ele manda aquele formulário, encontrei divergência. Não, nos conformes, autuação imediata. Tá bom? Porque ontem eu falei, inclusive, da manifestação, que desde julho, se você não fizer, tem muita gente que não gosta de fazer manifestação. E que foi um pedido das empresas. Se você não fizer, não tem problema não, tá, gente? Desde julho, passou 180 dias. Se tiver alguma nota lá que você não saiba, constando para o fisco que é faturamento para a sua empresa e você não escriturou, o auto vem automático. Ele entende que a sua omissão é tácita em relação a essa nota é verdadeira. Você não delegou nada. Tá bom? Perigoso, né? Vamos, conformidade, DAT, confia. DFE, aqui embaixo, integra o Omnichannel. Estava comentando agora antes da reunião. Isso foi um pleito das empresas por conta, e agora, né, que eu acabei de falar. Então, esses são ajustes que trata do e-commerce e do Omnichannel. Então, para quem atua nesse setor, tem marketplace, tem a operação do e-commerce, só turbinar agora e vender a roda. Agora não tem mais risco de ser autuado, desde que cumpra detalhadamente o que está no ajuste. Lógico, tem algumas coisas que vocês ainda não, de repente não tinha previsão. O contrato com o fornecedor, o contrato com o collet, onde vai ser coletada, onde o cliente vai pegar o produto, a venda daquela compra que ele fez. Então tem todos esses detalhes, essas especificações para atender o Omnichannel.
Então, eu quero saber onde que está a legislação, está aqui, ó. Quem me pediu, está lá, ó. Ajuste NF 221, DANF simplificado. Ajuste NF 1722, DANF etiqueta e alternativamente não precisa imprimir o DANF. E aí eu pergunto para vocês estão preparados para não receber o DANF? Lembra que eu falei do aplicativo? Do CTE? O transportador TAC não vai emitir DANF. A empresa de vocês está pronta para isso? Não, precisamos do PDF para bater um carimbo. Eu ouvi isso. Ainda existe carimbo. Depois reclama que eu falo que eu usei o mimeógrafo. Mundo digital, gente. Carimbo. Tem o carimbo de tempo eletrônico. É esse que vocês usam? Não é, né? Então, prepare-se para esse mundo novo. Vamos voltar lá, Leandro, por favor? Dentro desse cenário de conformidade, tem um item muito importante. O MDF, esse aqui, ó. O que acontece? Hoje a gente tem o ambiente da placa Fatier. Um ambiente que foi criado a pedido do setor de custódia, de recebíveis, de calção, porque as empresas vão lá nos bancos e fazem a negociação dos recebíveis. E de acordo com o lastro, tem uma taxa de risco. E aí, o que o fisco fez? Olha, a gente precisa ter a certeza e a garantia que houve a operação, que aquela operação existe, que não há risco para o banco, para melhorar a taxa de negociação, o custo Brasil, etc, etc, etc. Então, fizeram essa placa Fatier que o fisco atua da seguinte forma: ele cria um ambiente em nuvem para o banco vai lá falar, lista todos os documentos que ele quer, o fisco manda para essa placa Fatier lá do ambiente nacional e o banco recebe um certificado de cada nota que foi negociada, dizendo, olha, essa nota existe, houve o aceite, enfim, etc, etc. Nesse ponto eu abro um parênteses. Hoje a gente já tem o canhoto eletrônico, vocês sabiam? Já existe o canhoto eletrônico. Igual aquele do correio. Quem já recebeu o correio, o que ele faz? Manda você assinar e tira uma foto. Mas a transportadora que eu tenho não tem esse canhoto. Sim, nem todas fizeram porque tem investimento, não tem projeto, nem todas têm. Aí eu falo, selecione melhor o seu fornecedor, ou cobre dele, porque ele só vai reagir, ele só vai implementar se você falar eu quero e se você pagar. Lembra das perguntas que movem o mundo? É essa a questão. Fornecedor, você tem um canhoto eletrônico? Olha, não temos. No seu pacote não consta o canhoto eletrônico. Não, a gente quer. Antes disso, o que acontecia com o canhoto quando o transportador ia buscar a carga? Você sabe? O canhoto da nota fiscal de entrega. O que acontecia? Eu fui o office boy. Eu tinha que colar esse bendito desse canhoto na via fixa, na quarta via. Depois levar lá na junta comercial para registrar, sabia disso? Não é antigo não, meu. Então, o que acontece com esse canhoto hoje? Hoje, século XXI. Não tem canhoto. Tem canhoto sim. O transportador assina, porque ele quer receber o frete. Será que é isso? Desde quando começou o projeto, essa briga. Aí o fisco falou, vou botar o canhoto eletronicamente. E aí depende da transportadora. Se ela vai colocar ou se ela não vai colocar. Tem um custo ali. Ela vai repassar o custo para quem está pedindo. Tá bom? Mas eu recomendo que tenha, porque aí ele sai aqui. E aí você está oferecendo para o seu cliente algo importante. O canhoto eletrônico. E quando você negociar com o banco fala, esse cara é bom, ele tem até o canhoto eletrônico. O risco é bem menor. E agora eles vão colocar, o que eles já fazem hoje? Eles fazem a nota com o CTE e vão colocar agora o MDF integrado. É um projeto para o primeiro e segundo semestre, integrando o MDF para complementar esse processo de redução do custo Brasil, o custo financeiro da operação em recebíveis.
Falando em recebíveis, ô Leandro, sobe um com a seta, por favor. Mais um. Esse aqui é um monstro. Não deu certo. Pode descer, por favor, com a seta. Só mais um. Dá um enter aí que vai. Pode ir. Ah, não, tá aqui, ó. Para voltar lá naquela principal, por favor. Eu queria a duplicata digital. Esse aqui, ó. A duplicata digital, já ouviram falar da duplicata digital? O projeto está acontecendo já desde julho. E existe um negócio chamado boleto bancário. Já ouviram falar de boleto bancário? Estão pagando todos os boletos? Ele vai morrer. Por quê? O que acontece? O boleto não é um documento fiscal, um documento oficial. Ele é uma alternativa para transformar a cobrança eletrônica que surgiu lá atrás. Em função disso, existe um livro chamado Registro de Duplicatas, que você tem que escriturar por conta da Lei de Falências e Concordatas e registrar na junta comercial. Ah, mas eu nunca ouvi falar que sim. Conheço contadores que nunca fizeram. Mas tem esse livro, e se eventualmente a empresa entrar em falência e concordata, você tem que apresentar esse livro para saber quem são os credores da companhia e quais são os devedores. Enfim, a duplicata digital, ela vai acabar com o papel. Então vou explicar a minha época de boy. A empresa faturava, tinha a duplicata, então tinha a fatura. A fatura você tirava, dobrava e colocava no envelope janela. E mandava para o camarada que vai ter uma cobrança bancária. E o banco pegava aquela duplicata, colocava, eu vou ter que usar aquele nome, a francesinha, para cobrar o cara. Tinha até um aceite ainda, né? Isso era em papel. Agora vai ser totalmente eletrônico. A CERC, o que foi feito? Isso veio lá do Congresso, uma legislação para isso. O Banco Central homologou e deu um cronograma. Primeiro os cartões, que já foram implementados, e depois as grandes empresas, primeiro as com faturamento acima de 300 milhões e depois as médias e pequenas empresas. Então as grandes empresas, lá no segundo semestre, depende do Banco Central, mas segundo semestre de 2023 ou primeiro de 2024, por conta das eleições e da greve. O Banco Central ficou em greve. Tá? E aí o que acontece? A duplicata digital está rolando o projeto, e aí você fala assim, ah, mas eu não faço recebíveis, eu não desconto o título no banco, não faço calção, não faço nada disso, custódia, mas o seu cliente, o seu fornecedor faz. Ele pega aquele título que ele tem que receber de você, vai lá no banco e negocia. Tá? Só para você saber. Algumas empresas, principalmente de transporte, elas até fazem essa negociação com os seus transportadores autônomos, os techs, outras não. Aí o cara vai colocar o seu título, que você deve para ele, negociado com o banco, quem vai cobrar não é mais ele, é o banco. E em FDIC tem isso. Todo mundo sabe o que é FDIC, a operação do FDIC. Por exemplo, tem uma, público, tá? Eu não posso falar porque está na web. A Renner fez uma operação de 100 milhões de FDIC. 100 milhões de operações com cartão de crédito. E aí você comprou lá na Renner, fez a operação, eles chamam, na época era o Lehman Brothers, ou uma FIT, para dar o rating do risco daquela operação, e é aquilo que vai movimentar o financeiro. E aí o que acontece? Fechou, realizou, foi lá, foi publicado, beleza. E aí o banco vai cobrar, e eventualmente o Matheus atrasou o título. Tem que usar o nome, né, Matheus? Aí, quem vai cobrar não é a Lojas Renner, é a empresa XY que você nunca ouviu falar. E aí você vai lá no Reclame Aqui,
Está cheio de reclamação, a pessoa dizendo, eu nunca comprei dessa empresa e ela está me cobrando. É isso. A diferença aqui, por exemplo, é que ao fazer essa operação, a SERC, que é a empresa escrituradora, vai avisar as duas pontas. O devedor, o cobrador, vamos falar assim, não quero usar termo de credor, ceder, nada disso. O devedor e o cobrador e o agente financeiro da realização daquela cobrança. Que hoje ela é de uma única mão, e aqui a gente pediu isso. E aí, mais do que isso, você fala assim, olha, a minha empresa não está fazendo operações de calção, de desconto, de FDIC, de custódia, mas eu gostaria de fazer, me livrar do livro de registro de duplicatas, porque é uma obrigação e tal. Sim, você vai poder fazer. De graça. Pelo menos nessa primeira etapa, tá, gente? A SERC garante que se você quiser colocar todos os seus titulados, até para movimentar, ele quer ter volume, né? Ele vai fazer esse registro dos títulos bonitinho. Atualmente são 4 empresas escrituradoras. O termo é esse. A SERC, a CIP, a CRDC e a B3. O que é a B3? A Bolsa de Valores. Tá? Aí você escolhe quem você quiser. O piloto desse projeto está com a SERC. Ela se ofereceu para ser o piloto, e ali aqui é São Paulo? É ali no prédio da Casa das Rosas, na Paulista, lá no fundo. Tem, no piloto, eu levei a Tegma e a Águia Branca, transportadores. A Raizen não quis entrar, e a Stellantis está no projeto, enfim, tem algumas empresas participando desse projeto. Tá? Ah, por que você levou? Porque participam do nosso comitê, e aí a gente tem, o fisco nos pergunta, tem algum cliente desse setor que queira participar? Eu pergunto, né? Ninguém força ninguém a participar de um piloto, porque participar de um piloto a gente tem que ter indicação, aquilo que eu falei, tem que ter o time imbuído desse projeto, da melhoria do processo, etc, etc, etc. Ok? Vamos voltar lá? Eu acho que eu fechei, né? Fechei. Perguntas? Ah, eu queria tudo, queria tudo complicado. Chama a gente que a gente vai lá. Como eu falo lá no LinkedIn, né, às sextas-feiras às 11 da manhã, vai lá na bio, que a gente te leva lá no portal, me chama que eu vou lá. Nenhuma pergunta?